Esse programa é um oferecimento Correia e Xavier Advogados, comprometimento e competência. E Grupo Épicos Outlier, excelência em contabilidade, compliance e controladoria. Canal Universo Equestre apresenta Tô na Pista, com Luiz Fernando Monzon. Olá, amigos, bem-vindos. Toda quinta-feira, Tô na Pista, com Luiz Fernando Monzon. Hoje eu recebo uma dupla espetacular. Os irmãos Teixeira, de São Gonçalo do Sapucaí. Eles vêm infernizando a vida aí dos grandes cavaleiros em muito tempo e a gente vai conhecer um pouquinho da história deles de um ciclo especial, virtuoso. Meu amigo, onde o cavalo te achou? E vocês podem, a qualquer momento, um interromper o outro, que eu sei que vocês vão falar juntos. A gente foi criado numa fazenda, né? Meu pai era administrador dessa família há muitos anos, 30 anos. Meu pai trabalhou para esse proprietário, que se chama Ricardo Valias Venceslau. A gente é muito grato a ele, ele que mostrou os cavalos manga larga pra gente, e através do cavalo manga larga começou o esporte, né? Nas provas que tinha de confraternização nas exposições antigas, né? Perfeito. E a gente começou nas provas de cadeira antiga, três tambor, baliza, essas provas funcionais que tinha antigamente, né? Certo. E o senhor Ricardo fornecia os cavalos pra gente e fazia questão que a gente ia nessas exposições. Que idade vocês tinham, mais ou menos? Uns 7, 8. Perfeito. E aí, depois disso, a gente começou lá no Rancho Lila, quando já tinha uns 12, 13, quando a gente se conheceu. Perfeito. Primeira clínica de salto. Que a gente conheceu foi a sua, né? Lá em, sei lá, 99, 2000. Com os cavalos manga larga, né? Fazendo algumas provas funcionais ali, de rural. E você apresentou o hipismo, né? Como eram as regras e tal. E a gente foi se adaptando, adquirindo novos cavalos, né? Tentando melhorar a qualidade dos cavalos, porque os manga larga não chega, né? A velocidade. Não é, né? um cavalo de esporte, De é um cavalo esporte. de Eles outra marcham, finalidade, né? exato. Eles não têm a andadura, o trote, né? O galope, o galão, tudo certinho, né? É bem conjuntado o galope, né? E de lá pra cá a gente foi evoluindo. A gente primeiro teve que estudar, né? Os pais tinham essa questão que tinham que estudar, né? Como fazer gestão ambiental. Ok. Aí depois tive que fazer um pouco de intercâmbio, fui para os Estados Unidos, procurar um pouco mais de equilíbrio lá na faculdade e tal. Vi um pouco de cavalo lá, mas muito pouco. E nisso o Ricardo teve uma proposta para ir para a Europa, e o Ricardo foi para a Europa. Em 2006 eu fui para a Europa, né? E aí eu fui trabalhar com uma proprietária, chama Inês Valladolid. Trabalhei para o pai dela 2 anos. E aí eu fiquei na parte de formação de potros. E nisso tinha um cavalo meio complicado no meio. Um cavalo que fez um pouco meu nome na Espanha. Eu morei na Espanha quase 5 anos. Que legal. E esse cavalo, um cavalo que eu estreiei nas Copa Ouro, nas provas de 1,40 lá, ganhando. E aí vendi e fiquei trabalhando com eles 2 anos. E aí depois fui trabalhar com o Panelinha um pouco, com a proprietária do Panelinha. Os irmãos Guinato. Isso, trabalhei um pouco com o Panelinha, conheci um pouco, tive no Ludo um pouco. Ludo Filiparte. Depois do Ludo eu voltei para a Espanha de novo, trabalhei com o Panela um pouco. Trabalhei com outro cavaleiro espanhol, com Marc Bonconter. Aquelas fotos com aquela neve toda, de onde era aquilo? Aquilo era em Ávila, uma cidade alta que tem na Espanha. A cidade, acho que é 1.200 metros de altitude, né? Trabalhei 2 anos nessa cidade, cara. Peguei muito Espanha frio. tinha neve para raio. Muito muita frio. É foto uma cidade nela. muito bonita, né? Da muralha, né? Aquela cidade tem a muralha, né? Foi construído pelos medievais lá. Morei 2 anos lá e trabalhando para essa Inês Valladolid. Certo. E muito frio. Lá eu peguei menos 15, menos 12. Ali é muito frio, é uma cidade muito alta, né? Perfeito. E aí depois fui trabalhar no Clube de Campo de Madrid, também com um proprietário, chama o senhor Carlos Merino, com a dona... esqueci o nome da proprietária, da mulher dele, como é que ela chama, gente? Rocio Arango Belmonte. Certo. Ela era neta daquele famoso toureiro, Juan Belmonte, né? Que era o famoso. E aí trabalhei para ele 1 ano no Clube de Campo de Madrid, Groom Rider, né? Que eles falam lá, né? Tratador cavaleiro. Trabalhei 1 ano para ele e ele ganhou muita prova importante e eu trabalhando com ele. Perfeito. Mas desde pequeno vocês eram diferenciados. Eu me lembro que na clínica eu tive que separar vocês dois e quando eu fazia aquela brincadeira
que a ideia era dar assento, fixidez aos cavaleiros, eu tirava as celas, botava todo mundo na manta e a gente fazia o que a gente chamava de basquete a cavalo, eram 2 tonéis, né? Tinha que botar a bola de basquete lá dentro. E aí tinha 6 para cada lado, imagino, e tal, e só vocês jogavam. Quando um pegava a bola, fazia uma 6, o outro pegava, fazia 6. E eu dizia, tem que passar a bola. Você, não, se passar a bola, vai perder a bola. Aquilo foi muito divertido. Tinha muita facilidade em cima do cavalo, a gente foi criado em cima de um cavalo, né, Mongol? Meu pai sempre foi um muito bom domador de cavalo e burros, né? Certo. Meu pai é um cara culto na cultura do cavalo de campo. De lida, de campo. Excelente domador, né? Sabe esbarrar um cavalo, que poucas pessoas sabem fazer isso no Brasil, né? Perfeito. E domar um burro também não é fácil, né? Porque o burro é mais... um animal mais forte, é um animal mais difícil de ser domado, né? Então, existe técnica para domar burro, né? Não é pensar que o peão ser bruto que vai ganhar o burro, não. Tem que ser inteligente e saber trabalhar com o burro para poder saber fazer o bicho fazer. É uma relação bem diferente da do cavalo, né? O cavalo é mais previsível, o burro é um bicho manhoso. Bem imprevisível, né? Hein? Ele é muito imprevisível. Exatamente. Né? Ele tem muitas cartas na manga e, como diz meu pai, você tem que ser primeiro do que ele, você tem que pensar para ele. Você não deixa uma porta aberta que ele vai abrir para você. Né? Desde a hora que você vai botar o cabresto, que você vai ganhar ele com a raçãozinha. Antigamente era com a espiga de milho, né? Sim. E meu pai já colocava açúcar na espiga de milho, já para o bicho já vai relaxar mais, para o bicho já se soltar, né? E lá meu pai adestrava, fazia sentar, fazia deitar. Inclusive a gente tem uma reportagem do Globo Rural, que foi entrevistar a gente do burro, né? Fazia um burro saltar e tal. Até burro vocês já fizeram saltar? Até burro. Eu vi o touro, eu vi o boi. Lá em Lambari. Vocês vão me mandar esse vídeo, eu quero. Tem o vídeo. Tem o boi e tem o burro. Mas o burro a gente saltava de pé, de costa olhando para o rabo. E um burro era um burro especial, era um burro de marcha do senhor Ricardo. Meu pai pegou. E um dia nós tava brincando de saltar, meu pai foi saltar, o burro enroscou, deu uma bicicleta e virou. O que é isso? Com ele? Com ele. Aí o Ricardo pegou e veio, deu um pulinho no xizinho, depois deu uma confiança. E na próxima o burro era adestrado, sabia deitar. O jeito do burro pular, o burro deitou na porta do obstáculo. O burro falou assim, eu não vou pular, eu já caía primeiro. Aí nós vimos que o burro tinha um pouquinho de aptidão e ficamos insistindo com aquela brincadeira de criança ali, de moleque, né? Em pé, de costa, e o burro. Dali a pouco o burro firmou e ficou um craque, cara. Ficou um craque. Chegou a saltar. Chegou às provas até de 1 metro. Que bacana. Era bem bacana. Verticais, quem é conhecedor do mundo do cavalo, o Marcelo Messias, o pessoal lá de Indaiatuba, a gente foi convidado pelo Marcelo a ir numa prova lá, a gente chegou a botar uma vertical de 1,20 m para ele. E ele passava? Passava. Marcelo Messias, Rancho Império, grande amigo nosso. Tem várias pessoas que viu isso. E uma pessoa que assiste muito aqui, que eu sempre vejo ele mandar mensagens, pô, agradece, bacana, entrevista tal, eu adorei e tal, não sabia disso, não sabia aquilo. Marcelo Messias é um cara que a gente sempre gosta de citar. A gente foi convidado para ele para uma feira, que chamou uma prova interna lá de Indaiatuba, né? Sim. E a gente tinha bons cavalos rápidos naquela época, né? E a gente levou o burro para fazer uma prova show. E chegamos a saltar até vertical de 1,20 m. E vocês eram muito assíduos ali no Núcleo Sul Mineiro, não é? Isso. E depois, durante aquelas competições, eu fiz lá 2 a 3 anos, 2 temporadas completas, praticamente todas as provas, né? Lambari, Lavras, eu rodei bastante ali. 3 Corações. E vocês, 3 Corações, exatamente. Conheci lá o Fabrício, já fui da clínica já na Companhia do Cavalo, nosso grande amigo Fabrício lá. Tricordiano, como eu gosto de falar, né? Terra do Pelé. Mas quando que começa realmente a vencer prova? Vocês viram, caramba, é isso que a gente quer fazer, a gente vai fincar nisso aí. E eu sei que vocês não fazem só isso. Daqui a pouco vocês vão contar um pouquinho também de onde vem, né? Tanta disposição para fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Eu acho que ali em 2006, quando eu fui para a Europa, né? Meu pai virou para mim e falou, você vai querer isso para você? Se você quer isso para você, você não pode ser mais ou menos. Você tem que ser... o bom. Uma pessoa que seja saber fazer cavalo e aprender cavalo. E aí, quando eu fui para a Europa, eu comecei a aprender lá, né? Trabalhei com outros cavaleiros lá e a gente vai aprender, né?
a formar cavalo, né? Certo. A intuição nossa, quando eu fui para a Europa, a minha, dele também, quando ele foi para os Estados Unidos, foi aprender a fazer cavalo, né? Eu acho que ali é o seguinte, a gente tinha um grande equilíbrio e uma grande destreza em fazer os movimentos. Aí quando a gente procurou um pouco mais de técnica, que o Ricardo me atualizava um pouco mais da Espanha do que eu vi nos Estados Unidos, que eu vi um pouco de CCE, mas lá as portas nos Estados Unidos é muito fechada. Uhum. A gente tem que ter em mente o seguinte, os americanos têm muita disposição, eles são bons naquilo que fazem e insistem. Uhum. A gente tem que insistir, excesso de movimento repetitivo até corrigir o movimento, Uhum. entendeu? E dali para cá a gente estudou e depois que a gente estudou, meus pais tirou um pouco o freio. Não, agora vocês querem viver disso, tudo bem. O que eu tinha que fazer para vocês era estudar vocês estudaram, agora vocês podem partir para a vida profissional. Aí a gente entrou, tinha umas cocheirinhas, e meu pai adquiriu um lugar novo. Que é ali hoje onde é o Santa Rita. É onde que é hoje Santa Rita. Aí eu que ainda é dentro de Minas. É dentro de Minas. Na beira da estrada que leva na Fernão Dias. São Paulo. Na Fernão Dias. Fernão Dias, sentido São Paulo, né? Uhum. A gente está ali, já tem 20 anos que a gente está ali. E a gente entrou de cabeça no negócio. E eu fiquei ali, e o Ricardo ficou na Espanha. Dali uns 4 anos, o Ricardo voltou. Certo. A gente montou. Aí o Ricardo foi trabalhar para um proprietário em Uberaba. E eu fiquei em casa com a escolinha, uns cavalinhos de cliente, corrigia uns cavalos um pouco com problema. E assim se foi. Aí quando a gente começou a pôr o pé no chão, a gente começou a comprar uma égua, né? O Lúcio Osório, nosso amigo, Sim. criado com a gente, né? Isso. O Lúcio me apresentou uma égua de um cliente e me Eu falou... conheci o Lúcio Osório na mesma Isso. ocasião de vocês lá, sendo que no final da clínica tinha uma prova. Ele apareceu puxado pelo Luiz Carlos Aguiar, o Boto, nosso amigo lá. Luizinho. Luizinho. E ele era pequenininho, de óculos grosso. Grosso. Aí o Lúcio nos apresentou uma égua de um cliente, a gente comprou essas éguas desse cliente dele. Certo. São 2 éguas importadas muito boas. Uma eu comercializei e uma está comigo ainda. E aí eu tenho filhos dessa égua hoje. E aí é onde que começou a andar o esporte pra gente de verdade. Ser profissional, botar os cavalos nas provas importantes, né? E de lá pra cá, graças a Deus, a gente tem bons clientes, né? Que ajudou a investir também na gente, né? Perfeito. Que acredita no potencial da gente. E alunos que chegaram a campeonato sul-americano, brasileiro, rodaram, fizeram a gira. Eu tive uma aluna, chama Giovana Moraes, de Itajubá. Ela foi campeã paulista de mini mirim. E no mesmo ano, com o mesmo cavalo, ela foi vice-campeã brasileira. Perfeito. E teve outro bom aluno também, que é o André Oliveira, do Diapaco, importou um cavalo e tal. Cássio Oliveira, o pai dele. Lembro bem dele. Chegou a pegar a equipe no Júnior, Pegou saltou fora, foi ao Chile. A gente foi campeão mineiro várias vezes. Acho que uns 3 títulos de mineiro ali, de jovens cavaleiros, 1 e 2 de júnior, 1,40 m e 1 de Young Rider. E bons resultados. E depois ele teve que estudar, né? Aí o pai deu uma seguradinha. Deu uma segurada. Fez a mesma coisa que o teu pai fez contigo. Vamos andar um pouquinho aqui para ter. E aí parou no esporte, mas andou bem. Até onde montou foi muito bem. E hoje você tem Graças a Deus, assim, a gente falando negócio dos clientes, né? Agradecer muito ao Wellington Shows, né? Lá do Centro de Equitação do Horizonte, né? Que a gente já é parceiro aí há já uns 5 anos. Lorena. Tem o Paulinho Credilho agora, que é cliente da gente também. Que bacana. Tem a Bruna Mello lá também, que é cliente minha, que é proprietária da Débora, né? Paulinho Credilho eu também conheci pequeno, meu Deus do céu, conheço essa gente. Eles eram o pai dele era dono da Chamaralto, ele é dono da Chamaralto hoje, e a Copa Chevrolet dentro da Sociedade Hípica de Lorena foi 11 anos, um show, uma verdadeira festa. Aquilo era espetacular. E era com o apoio da Chamaralto, e a Chevrolet, obviamente, entendeu que aquilo era interessante. Dava um automóvel de prêmio já. O ano passado eu fui convidado para trabalhar com ele, né? E fui presenteado. Com uns 2 meses de trabalho com ele, ele foi campeão brasileiro, né? De Master, né? Que espetáculo. Lá no Rio, isso aí, aqui na Sociedade. Exatamente, eu lembro. Mas nessa não estava no júri. Uhum. Gente, rapidinho. Vamos mostrar aí um dos nossos apoiadores, dos nossos patrocinadores. Você sabe que bate e volta rapidinho, a gente está na pista de novo. Espero vocês. Em 2025,
O Aras Rosa Mística está de volta como patrocinador oficial do maior evento de hipismo do mundo em Aachen, na Alemanha, pelo 2º ano consecutivo. Uma parceria que une tradição, paixão e excelência. O Aras Rosa Mística, referência mundial na criação de cavalos de elite, marca presença novamente na meca do hipismo mundial. Das terras brasileiras, levamos nosso legado e compromisso com a qualidade, celebrando o que há de melhor no esporte. Aras Rosa Mística. Orgulho de ser parte da história do hipismo mundial. Do Brasil para o mundo. Juntos em Aachen. Falei para vocês que era rapidinho. Vocês viram aí a qualidade que alcança hoje o cavalo brasileiro de hipismo, e um dos criadores e nosso apoiador é o Aras Rosa Mística. Vocês já tiveram a oportunidade de montar alguns ou só acompanham a criação deles? Só acompanhamos a criação, né? Eu acho que o Nilson, um cara, tem uma visão diferente de alguns outros criadores, né? A criação dele realmente é BH, né? Eu acho que começou ali com a Anaconda, né? Exato. Que é uma égua que veio importada pela Flávia Junqueira, né? Isso. E eu acho que é muito bom a linhagem que ele segue, né? Tanto é que tem a Miss Blue aí, que é a égua que foi para os Jogos Olímpicos, né? Que pena aquele muro sem vergonha, para uma égua que uma ainda imagem, é considerada acho jovem. que é uma imagem 3D, meio distorcida, a égua não entendeu direito. Ou a sombra, né? Ou a sombra. Muita gente fala que é a posição do Exato, sol, né? porque a posição do sol foi mudando durante a prova e incomodava. A imagem que eu tinha vendo na televisão, que eu estava transmitindo, comentando para a televisão que estava transmitindo, né? Eu não estava no Sport TV dessa vez, eu estava na Globo mesmo. Era estranhíssima, porque a impressão que eu tinha é que aquilo era dobrado para frente, assim. Porque exatamente aquilo... Se uma imagem na televisão para um ser humano era complicada de ver, agora ela vinha saltando espetacularmente. Sobrando. E não tem como botar culpa. Culpa do quê? A culpa é que daqui é uma égua ainda jovem. Jovem. Ela, perto dos outros animais, ela era uma égua pouco rodada nessa altura, naquela dificuldade, né? E vinha sobrando, subindo, chegou ali. Favoritismo nesse esporte é muito difícil, né? Tanto é que o número 1 é o Eric. Mark von Hermann. Caiu numa curva. No muro ele já chegou mal, desequilibrou, perdeu o pé no estribo, caiu. Martin Fuchs perdeu o pé no estribo. Isso. O cara fez a falta depois por causa do pé no estribo. Andou o tempo inteiro sem o pé no estribo. Então, eu acho que favoritismo nesse esporte é muito difícil, né? Com certeza. O cara tá ali dentro da Olimpíada. Nível. Isso. Nesse nível. São os 70 melhores do mundo ali. E tem que acertar a data, né? Tem que ter uma curva de crescimento. Tudo tem que chegar encaixado, né? Parte veterinária, tudo tem que andar num cronograma. A gente, ultimamente, tivemos um cavalo de grande prêmio, que é do Show, né? Que é o Querétaro. E tem que caminhar tudo correto. Tratador, tem que funcionar muito bem a equipe para chegar num nível grande, né? E quem falou muito bem disso aqui para o nosso programa foi o Stefan Bacha, que ele tem uma equipe espetacular, né? O pessoal da Chevaux é veterinário, é a menina que faz a parte de fisioterapia, é ferrador, é o nutricionista, que tudo tem que andar e programado e tem que andar certo. E ele contou quão complicado foram os últimos 4 meses antes da coisa. A égua adoeceu e eles tinham dúvida se ela voltaria ao estágio que eles queriam naquela época. É muito difícil. A história de um campeão olímpico é uma coisa... E ele andou bem perto, né? Andou muito perto. Ele seria o terceiro ali, sem problema. Pulou para quarto quando entrou o terceiro 0. E aí entra um francês no último minuto e baixa centésimos dele para ele ficar em quinto lugar. Eu acho que nós temos bons cavaleiros no Brasil, né? Eu acho que aqui, Stefan hoje, é claro que é o número 1, né? Eu acho que em questão dele estar na Europa agora com bons cavalos também, Império Egípcio investindo, né? Sim. E tem vários outros cavaleiros de renome aí, né? Zé Roberto, Lúcio, Gui Foroni, né? São pessoas que estão cada dia buscando ir para a Europa, ir para os Estados Unidos, participar aí dessas provas importantes para estar no meio, para estar... Sem dúvida. Se você não rodar lá, é como a Fórmula 1. Você pode ser um ótimo piloto no Brasil, se você não for rodar o circuito europeu, você não vai estar no nível dos caras. Não atualiza, né? É isso. A velocidade, a armação, né? Os cavaleiros que já estão lá erradicados, Pedro Venes,
Esse menino novo que está lá no João Vitor. João Vitor, que está lá no Mati. No Mati. Está andando bem agora, é uma grande promessa, eu acredito. Nelton Marcon. Isso. Nelton Marcon está de volta ao Brasil, está cheio de novidade aí. Morou em Wellington 10 anos, é um dos próximos entrevistados nossos, pode saber disso. Está morando em Ribeirão Preto. Coisa boa. O Wellington, eu acho que é um grande centro hoje comercial do mundo de cavalo de esporte, de salto. Eu acho que o mercado hoje, número 1, deve ser o Wellington. Europa, eu acredito que está vindo grandes cavaleiros, já estão morando, Cássio Riviete já veio para os Estados Unidos, Rodrigo Pessoa já está morando aqui nos Estados Unidos, né? Então eu acho que hoje o berço do cavalo, hoje a atenção do mundo é o Wellington. E me fala uma coisa, alguém que está montando em São Paulo ou ali perto da região de vocês e queira ter um animal com vocês, como é que é esse contato? Você deixa aqui a tua pose, ele pode te ligar, ele pode ter aula lá, vocês viajam e vão dar aula e fazem uma mentoria dentro da casa da pessoa, no clube dele, como é que está isso? A gente trabalha, por exemplo, com o Hélito Show já tem 5 anos, né? Certo. A gente está lá no Centro Hípico do Horizonte, né? Tem vários outros clientes lá, tem a Bruna, tem o Paulinho, tem a veterinária agora que é a Júlia. Então a gente já tem essa assessoria no Vale do Paraíba hoje, né? É um intercâmbio ali. Lá do sul de Minas. Lorena e região. Isso, Lorena e região, né? E a gente tem o Instagram da gente para contato, né? Centro Hípico Santa Rita, né? E o do Léo, que é do Leonardo. Que é particular mil, que é particular. mas também pode entrar em contato. Vai aparecer aqui na telinha, todo mundo vai ver. E a gente tem uma cultura de cavalo lá muito antiga, né, Monzon? Lá na região, né? Três Corações mesmo, tem muito. Musa saiu de lá, o menino. O Estevão Grossi. Estevão Grossi saiu de lá. E tantos outros cavaleiros, militares ou não, que ficaram ali. Lúcio Osório. Falei do Fabrício, da Cia do Cavalo. Lúcio está na Europa hoje, está erradicado na Europa agora. Está com um projeto muito bom. Se Deus quiser vai dar certo. Porque ele me apresentou já tem uns dias que esteve em casa dando uma clínica particular para a gente. Eu acredito que logo vão ter boas notícias dele aí no circuito europeu. Que legal. Tá. Sempre bom ver os amigos aí avançando. Isso é bom. O Lúcio hoje mesmo falei com ele, mandei uns vídeos para ele, que ele me ajuda muito, né? Sim. Tem vários outros amigos meus que também me ajudam. O Gabriel Caian, lá de Belo Horizonte, não sei se você conhece o Gabriel, me ajuda muito nas provas. Gabriel Caian foi um dos primeiros que descobriu essa temporada aqui e vem aqui direto. Vinha saltar aqui. Hoje eu estava falando com ele em Curitiba, ele foi quarto, acho que na Copa Ouro em Curitiba, a gente troca muita informação. É bom a gente estar atualizado, né? Recentemente ele estava na Europa, está trabalhando para o Chiquinho agora, né? Isso. E eu Francisco Soares Brandão, da Chiquinho Brandão. Inclusive vai fazer o evento dele, Santo Antônio, espero que vocês venham. O ano passado eu tive sorte, hein? Eu sei, eu lembro. O ano passado eu tive sorte no Santo Antônio. Sim. Foi segundo no 45 do Berdia, né? Isso. Terceiro no GP. Teve bom. Nada mal. Lá vendemos cavalo, né? Acabou aquele saindo. Naquele dia, lá o cavalo saiu do GP. Tinha uma frase do Ibsen que você falou aqui. Lembrou do Ibsen, né? Eu estava conversando, o Ibsen era um vendedor de cavalo aqui do Rio de Janeiro, para quem eu montei muito tempo e tal, nos deixou muito jovem. O Ibsen dizia uma coisa que eu acho fantástica, ele dizia assim, rico detesta ver pobre alegre. Você começa a ganhar umas provinhas, ele vem e toma teu brinquedo. Eu achava isso espetacular. A gente tem uma grande particularidade, a gente é grande formador de cavalo, a gente não pode estar investindo muito, que o poder aquisitivo da gente não percebe, não chega lá. Mas a gente, quando começa a pôr o pé nas classificações, a gente é perdido os cavalos. Tem que comercializar, infelizmente. Tem que achar o ápice do animal ali e não pode esperar, né? Porque tem risco, né? Momento, né? É igual jogador de futebol, tem seu ápice e depois volta, sobe e o movimento é em ondas, né? Você pode estar hoje no ápice e amanhã você pode estar embaixo. Se não tiver um equilíbrio perfeito ali entre cavalo, cavaleiro, equipe, veterinário, e o cavalo não estiver disposto e tiver uma Tudo lesão... isso vocês têm dentro de casa hoje e nos lugares em que vocês vão, vocês formam para que isso aconteça. A equipe funcionar. Tem que formar. Exatamente. A gente tem uma equipe boa em casa e em Lorena também, lá no Centro de Equitação do Horizonte do Show, tem uma equipe boa, tratador, veterinário, né? O Pedro Amatuza trabalha com a gente lá em Lorena, os veterinários, né? Maravilha. E isso é importante, lá né? no sul de E dentro de casa, os cavalos que estão em treinamento, como é que vocês conseguem
coadunar isso com as viagens para dar aula, para concurso, tem mais uma galera que fica lá trabalhando? Hoje a gente trabalha eu, o Léo e o Arthur, né? O menino, você conhece o menino? Claro. O menino já estreou nas provas de júnior aí, estreou num clássico agora em Campinas. Bacana. Quase voltou na segunda volta em Campinas, já no 45 ali. E tem equipe de tratador que sabe trabalhar, né? Perfeito. Que sabe dar guia, que sabe montar um pouquinho. O meu tratador mesmo salta, pô. Se eu precisar dele saltar um cavalo 1,10 m, ele salta o meu tratador. Então a gente tem que agradecer muito isso. Eu até uma vez você Rubers. Botou isso. É muito bom o tratador. Eu lembro qual foi o evento, mas ele chegou e falou, esse menino não trabalha para mim, e ele entrou lá e deu o recado. Ele sabe montar, é correto na cela, bacana. Sabe? Foi Campinas? Não. Onde foi? Eu não lembro. Eu vi ele saltar. Eu não lembro mais. É muito bom o cavalo danado. Sei. Sabe fazer um cavalo, né? Foi criado junto comigo, lá desde a fazenda, da fazenda do seu Ricardo Valias, né? Ele foi criado junto com a gente na fazenda e hoje trabalha comigo, já tem uns 15 anos que trabalha comigo. Perfeito. Ele sabe botar uma rédea aneco, regular ela, botar o cavalo em funcionamento no dia a dia, que é o condicionamento ali, né? E outra hora vai fazer um exterior, né? Um trabalhinho de cavalete, ele sabe fazer. E eu acho que essa base, se você tem em casa, ajuda muito. Você tem tempo para poder fazer outras coisas e quando chega tá funcionando. Está funcionando. Eu acho que isso é muito importante, essa base. Tem uma equipe muito boa. Saber fazer cavalo, Monzon, tem que ter cultura de cavalo. Meu pai fala muito isso, né? Que a gente fez muito bons cavalos em casa, né? Tem o Etonian, destacou, foi um dos principais cavalos que destacou, foi ele. Depois nós tivemos a Cornita, que é uma égua tordilha boa, que até foi o Lúcio que apresentou pra gente. Espetacular, que era Cornel Bolense também. Isso. Aí teve Zestuca For, que foi feito em casa, ganhou um clássico na Santa Amaro. Teve aquele cavalo, ganhou 6 anos, 3 coisas nos 6 anos, no ano, foi no ano. Que era do Topázio do Reacima, com o Rafael Ribeiro, aquele cavalo foi feito pela gente lá em casa. Entendeu? Tem bons cavalos que saíram de casa, muito bons cavalos que saíram em casa. Entre outros, né? Tem a égua da Ana Clara, né? Que chegou no Júnior agora, foi convocada ano passado pelo sul-americano. Requênia, foi feita em casa. A Carlisca, um ano passado, foi campeã paulista e vice no Brasileiro de Mirim, com a menina da Bruna, foi uma égua feita em casa, né? Tem vários outros cavalos bons que saíram de casa, né? São craques aí. Com certeza terão muitos mais ainda. Se Deus quiser, vai ter muitos ainda. Minha gente, infelizmente, toda conversa boa tem que chegar um momento em que acaba. Qual é o recado que você deixa aí para quem está começando, para quem quer procurar vocês? Como é que você se relaciona com essa galera que chega em vocês, olha e diz, caramba, esses são os irmãos que ganham tudo, que estão sempre ali incomodando? Como é que é isso? Eu acho que é um esporte que educa a gente diariamente. Meu pai é um grande conhecedor de cavalo e falava assim, vocês dois são muito imperativos. Vou botar vocês dois no cavalo, que educa diariamente vocês. Eu acho que é onde que a gente distrai, a gente relaxa e gasta energia ao mesmo tempo. E dá um equilíbrio mental, né? Sim. Você tem que saber perder muito mais do que ganhar. Você tem que ter o momento de glória, mas a educação diária de saber perder e chegar e fazer a reconstrução para você chegar no ápice, eu acho que isso é muito importante. Aí você inibe ali de colocar o filho num psicólogo, numa terapia, né? Eu acho que é um grande fator disso de colocar. Eu acho que esse esporte, o Galo falou, educa muito, né? E eu acho que a cultura do cavalo equestre, independente de ser hipismo, ou vaquejada, ou run short aí agora que está no momento, né? Eu acho que se consolida, né, de unir as pessoas, né? Claro. Ia ser um esporte de união, cara. Eu acho que se não tiver uma equipe por trás, não trabalha, se não for unido, não trabalha, né? E eu acho que todo mundo aí que queira trazer o filho para o esporte, esse esporte é muito bonito, né? Além de ser um esporte que tem que ter dedicação, né? E acho que dedicação aqui é 100%, senão não anda, né? Tem que acordar cedo todo dia e ir para as cocheiras, ver o cavalo. Eu acho que o principal mora aí, né? Você conhecer e querer ir para a cocheira todo dia e saber o que o cavalo comeu, se o cavalo não comeu, se o cavalo está bem, se não está bem, né? Eu acho que isso aí é o principal. Quanto mais você fica do lado dele, mais você vai conhecendo as características e você sabe direitinho quando ele não está bem, quando ele está triste, quando ele está
entediado, dolorido. Se você não conseguir ler o cavalo assim, você não vai melhorar. Uma das coisas que eu aprendi muito na Europa foi isso. É você saber como que o atleta forma e como ele está, né? Para você ter um cavalo de alto rendimento, um cavalo de grande prêmio, na verdade, né? Isso é uma das coisas que os europeus sabem e pouca gente no Brasil, assim, eu acho. Tem muita gente querendo saber hoje, mas tem que ir para a Europa para aprender mesmo, na verdade. Eu acho que lá é a cultura primeira. Perfeita do topo do esporte. Do topo do esporte. E a gente é isso. Ricardo, Leonardo, Teixeira, gostei demais de ter vocês aqui. Parabéns aí pela vitória hoje também no desafio Carro-Cavalo. Obrigado. E sempre tem mais, né? O bom desse esporte é que tem sempre uma outra oportunidade, tem sempre como melhorar, tem sempre como reconstruir, como você falou, reconstruir a cada dia. A volta. É isso aí. Minha gente, esse é o Tô na Pista. Hoje com Ricardo e Leonardo Teixeira. Você pode entrar em contato conosco, pode, nesse momento, curtir, comentar, e principalmente dentro do canal Universo Equestre, você pode assistir todas as outras entrevistas e algumas delas nós até citamos aqui, de pessoas que já foram entrevistadas, você pode conhecer ainda um pouco mais. Entre em contato conosco, este é o Tô na Pista, é o canal Universo Equestre no YouTube e você pode ser um parceiro. Entre em contato conosco e quem sabe você nos ajuda a continuar trazendo informação de qualidade. Forte abraço, até quinta que vem.